Os cavalos selvagens são animais poderosos e símbolos do oeste americano. Eles vagam pelo terreno aberto e correm livremente. Até que um dia, cavalos selvagens foram obrigados a fugir para salvar suas vidas. Foi quando os fazendeiros e o governo do Zeuau usaram helicópteros para lidar com a invasão de milhões de cavalos selvagens. Desde a década de 1970, as populações de cavalos selvagens aumentaram muito além do equilíbrio no ecossistema do oeste americano. Como resultado, a vida selvagem e as plantas nativas são forçadas a competir com populações invasoras de cavalos selvagens. Esta guerra exacerbou a seca na região. De acordo com o Bureau of Land Management do Saskatchewan, existem cerca de 95 mil cavalos selvagens em terras públicas nos Estados Unidos, metade dos quais estão em Nevada. Mas, na realidade, existem cerca de 300 mil cavalos circulando livremente por várias jurisdições do país, inclusive em terras tribais. Isso é mais de 3 vezes o número de cavalos que o governo federal considera sustentáveis para um ecossistema saudável. A maioria dos cavalos selvagens estimados nos Estados Unidos vive em grandes extensões de terras controladas pelo governo no oeste americano. Embora a terra pareça ilimitada, o Bureau of Land Management afirma que os recursos aqui permitem apenas a sobrevivência de um certo número de animais. Os cavalos não são os únicos animais da região. Outros bovinos também precisam compartilhar o ambiente de vida. Para maximizar as terras públicas disponíveis para pastoreio de gado, decidiram localizar milhares de cavalos selvagens e apreendê-los todos os anos, criando um ciclo vicioso. Arrebanhar e aprisionar milhares de cavalos selvagens todos os anos faz com que as populações de cavalos selvagens diminuam até quase a extinção. No entanto, os cientistas descobriram que o ajuntamento fez com que a população de cavalos selvagens se reproduzisse a uma taxa mais elevada do que o normal. Este é um fenômeno denominado reprodução compensatória. Por outras palavras, os agricultores e o governo dos SCSTs continuam a criar o problema de que eles próprios se queixam. Antes de os cavalos selvagens pisarem aqui, o gado desfrutava confortavelmente do espaço tranquilo. Quando cavalos selvagens chegam a qualquer pastagem, o que deixam para trás é uma terra desolada. O aparecimento de cavalos selvagens fez com que o gado ficasse sem comida. Fazendeiros em Nevada tentaram injetar pílulas anticoncepcionais em fêmeas de cavalos selvagens, na esperança de que isso as impedisse de se reproduzir. Os dispositivos anticoncepcionais e dardos que eles usam custam cerca de $30 por cavalo selvagem, muito mais barato do que mantê-los trancados. Cavalos selvagens precisam de novos métodos anticoncepcionais todos os anos. O orçamento dos programas de prevenção de cavalos selvagens disparou de $19,8 milhões em 2001 para $118 milhões em 2023. Todos os anos, o governo continua a injetar milhões num ciclo interminável de captura e abate, mas foi ineficaz. Durante quase 5 décadas, o Bureau of Land Management utilizou helicópteros para capturar cavalos selvagens, colocá-los em armadilhas e armazená-los em centros de detenção. O programa de apoio à captura de cavalos selvagens está trazendo comodidade à pecuária em todos os aspectos. Desde fazendas que criam mais gado em terras públicas quando os cavalos selvagens são eliminados, até caçadores que ganham milhões com a captura de cavalos selvagens, até empresas que mantêm cavalos selvagens em estábulos por milhões de dólares todos os anos. O terreno onde estes cavalos habitam não é adequado para circular ou escalar cordas. Digamos que os cowboys consigam chegar perto o suficiente para amarrá-los. Depois que a corda é enrolada no pescoço do cavalo e ele tenta correr, é comum que o pescoço se quebre. Você já viu um helicóptero sobrevoando? Mesmo à distância, o trovão constante das hélices evoca um medo primitivo. Os cavalos selvagens seriam dominados pelo poder brutal da máquina enquanto fortes rajadas de vento e barulho enchiam o ar. Esta técnica envolve abordar cavalos selvagens de maneira cuidadosamente medida e ameaçadora.
O fazendeiro estimulará rebanhos vizinhos de cavalos selvagens a formar um rebanho maior para capturar de uma só vez. Com a pressão direcional de seu comportamento natural de fuga, grupos de cavalos selvagens serão guiados por helicópteros para armadilhas. Os cavalos selvagens estão aterrorizados. Os cavalos são predadores que fogem de ameaças predatórias. Eles geralmente não ficam e lutam porque suas defesas se limitam a chutar ou morder. Em vez disso, a reação deles é fugir imediatamente e manter distância da ameaça. Claro, não há caça, mas se você não tomar cuidado, ainda assim ocorrerão vítimas. Durante cada rodeio, viajar longas distâncias em velocidades mais rápidas do que caminhar e ocasionalmente galopar pode ser difícil para potros, éguas grávidas, bem como para cavalos mais velhos ou deficientes. Os membros podem ser separados dos rebanhos de cavalos selvagens e deixados para trás. Cavalos selvagens agitados e correndo rapidamente para pequenas armadilhas também podem causar ferimentos. Prender de helicóptero é a melhor forma, mas não se pode negar que é também a forma mais cruel. Mas os pecuaristas e o governo do Ziu ainda têm de fazer isso. Existem milhões de hectares aqui, mas nem todo acre produz forragem para cavalos selvagens. Como qualquer espécie selvagem, os humanos devem administrá-los para evitar que fiquem superpovoados e doentes. Após as incursões, o Departamento de Gestão de Terras transportou cavalos selvagens para um centro de detenção de curta duração. Se licenciadas pelo Estado, essas instalações renderão aos operadores cerca de 20 mil rales por dia, o equivalente aos 7,3 milhões anuais, para manter cavalos selvagens. Apesar destes custos exorbitantes, o governo ainda está a trabalhar para garantir mais lodaçais privados. Cavalos selvagens que são residentes de longo prazo em confinamento de curto prazo envelhecerão e morrerão em seus estábulos. Alguns cavalos selvagens são vendidos ou transferidos para pastagens privadas de longa duração. Mais de 60 mil cavalos selvagens estão atualmente armazenados em instalações de reprodução em cativeiro de longo prazo em todo o país. Embora o ataque médio de helicóptero custe entre os 0,800 aos 1.000 reais por cavalo selvagem, a isca é mais barata, cerca de metade do custo. Independentemente do método, porém, a remoção de cavalos selvagens para o governo federal é um negócio lucrativo, gerando grandes lucros para alguns criadores de gado em Utah, Nevada, Arizona e Oregon. O cavalo selvagem flutua no ar. Não é algo que você vê com muita frequência em sua vida. Eles não apenas prendem cavalos selvagens, mas também usam helicópteros para resgatá-los. Além disso, o uso de helicópteros para manejar o gado é um método popular na Austrália, especialmente em grandes fazendas de gado. Esta é uma forma eficaz de movimentar e monitorar o gado em grandes áreas. Os helicópteros fornecem uma visão panorâmica, permitindo que os agricultores monitorem a saúde e o comportamento do gado, verifiquem cercas ou encontrem facilmente gado desaparecido ou ferido. É especialmente fácil controlar animais selvagens que atacam áreas de pastagem como cavalos selvagens. Os cavalos selvagens têm a capacidade de caçar recursos e são surpreendentemente adaptáveis ao seu ambiente. Essa grandiosidade é a razão pela qual eles são um problema. Ao colocar toda a vida selvagem em um único ambiente, os cavalos selvagens ainda têm uma vantagem sobre outras espécies errantes e necessitadas. Embora a invasão de cavalos selvagens nos Essaendecerissa não mostre sinais de diminuição, a curto prazo, o ajuntamento por helicóptero é uma medida eficaz para prevenir o crescimento das populações de cavalos selvagens. Ajude a ganhar tempo, para que os pecuaristas e o governo possam procurar métodos mais adequados. A carne bovina é um alimento nutritivo e muito apreciado. A procura está a aumentar a nível mundial, levando a uma pressão de produção sobre os produtores de carne bovina. Assista ao vídeo de hoje para ver como os agricultores processam milhões de toneladas de carne bovina todos os anos. O Brasil hoje é o maior exportador mundial de carne bovina, respondendo por 23% do total das exportações globais.
Ao mesmo tempo, o Brasil possui um dos maiores e mais sustentáveis rebanhos bovinos do mundo. Estima-se que o rebanho bovino de corte do país seja de 213,6 milhões de cabeças. O desenvolvimento da indústria da pecuária de corte cria muitas oportunidades econômicas para os agricultores. Com seu vasto território, clima favorável e forte cultura pecuária, o Brasil está preparado para conquistar uma fatia crescente do mercado global. Além de ser um dos principais países desenvolvidos do mundo, como os Sudeste-Ásia, a pecuária de corte brasileira também se beneficiou enormemente dos avanços tecnológicos nas últimas décadas. Trata-se da gestão e diversificação das pastagens, bem como da criação de gado e da seleção genética. O gado de corte desfruta de boa nutrição graças à abundância de pastagens abertas. Diferentes raças de gado de corte foram cuidadosamente selecionadas e criadas para prosperar nas condições tropicais locais. O gado de corte no Brasil normalmente pasta ao ar livre durante todo o ano até alguns meses antes do abate. E quase 90% de toda a carne bovina brasileira é alimentada com pasto. Porque a carne bovina alimentada com capim é benéfica para a saúde ruminal e é mais barata que os grãos. O acesso às pastagens durante todo o ano também respeita o seu comportamento natural e promove ativamente a saúde e o bem-estar do gado de corte. O gado de corte de alta qualidade e livre de hormônios do Brasil é exportado para 154 países em todo o mundo. Os principais candidatos à liderança desse esforço são os maiores frigoríficos do Brasil. É responsável por cerca de 35% da produção de carne bovina do país e cerca de 85% das exportações de carne bovina. Para alguns países, uma crescente indústria pecuária de corte é uma coisa boa, mas não é assim no Brasil. É verdade que as pastagens para gado de corte e outros animais estão devorando os ecossistemas naturais a um ritmo cada vez maior. Isto causa sérios danos à biodiversidade e ao clima. Além disso, o desmatamento para obter mais pastagens para o gado é uma das principais causas dos incêndios florestais na Amazônia. O Brasil segue os EUA, com 10,35 milhões de toneladas de carne bovina produzidas em 2023. Apesar de ter o maior rebanho comercial de carne bovina do mundo, o Brasil fica atrás dos EUA e de outros países na produtividade da pecuária. As operações de baixa tecnologia investem pouco na terra, resultando em pastagens que podem perder a sua capacidade de fornecer alimento aos animais após apenas 3 ou 4 anos. O próximo na lista é a Austrália, com 1,88 milhão de toneladas de carne bovina produzida em 2023. O país possui um rebanho de cerca de 24 milhões de vacas, o que é uma base sólida para a produção de carne bovina. Grandes áreas de pastagens naturais e sistemas de criação avançados garantem uma produção de carne bovina de alta qualidade. A Austrália produz 4% da produção global de carne bovina e é responsável por cerca de 16% do comércio mundial. Os principais mercados para este produto são geralmente a China, o Japão, os Estados Unidos, a Coreia e a Indonésia. Agora chegamos a Queensland, que representa 46% da população total de gado da Austrália. Graças aos avanços na tecnologia da informação e comunicação, os pecuaristas de Queensland ainda garantem competitividade com as empresas. A indústria de carne vermelha de Queensland dá uma contribuição importante para a economia local da Austrália. Em todo o subcomitê, existem mais de 50 matadouros e 200 empresas de processamento de carne credenciadas, e quase 1.000 açougues varejistas. Ao final da época de criação, o gado de corte é abatido pela fazenda, e cada pedaço de carne é cortado seguindo os procedimentos mais seguros. A carne bovina é processada após inspeção e filtrada após o corte. O produto é então cuidadosamente embalado e congelado a 30 graus Celsius negativos, pronto para ser levado aos consumidores.
A indústria de processamento de carne da Austrália é líder mundial no processamento de carne bovina, com cerca de 300 frigoríficos, 34,6 mil trabalhadores. As fábricas de embalagens utilizam as mais recentes tecnologias para melhorar continuamente a eficiência da produção. Uma vaca de corte pode produzir mais de 1.500 porções diárias recomendadas de carne bovina. Cortes inteiros de carne bovina são resfriados e selados a vácuo, embalados para manter o frescor e a qualidade e garantir maior vida útil. O rigoroso controle de temperatura é mantido durante todo o processo de entrega, ajudando a inibir o crescimento bacteriano e proporcionando à carne bovina australiana uma vida útil de até 120 dias, sob condições ideais de armazenamento. Em seguida, iremos para a Argentina, a terra do vinho e da carne bovina. Em mais de 290 mil milhas quadradas de pastagens exuberantes na América do Sul, milhões de bovinos de corte argentinos pastam. A pecuária de corte impulsionou o país para os mercados internacionais como um dos maiores exportadores de carne bovina do mundo. Com flora e fauna diversificadas e temperaturas que raramente atingem extremos, os pampas são pastagens ideais durante todo o ano para o valioso gado argentino. Grande parte da carne aqui é alimentada com capim, uma dieta rica em nutrientes que minimiza a necessidade de antibióticos. Neste país, a carne bovina é um símbolo de orgulho nacional, pois une as pessoas. Este é o segundo maior consumidor mundial de carne bovina, com um consumo médio anual de 120 libras por pessoa. E, embora a maior parte da carne bovina seja consumida internamente, o país ainda é o quinto maior exportador mundial, avaliado em 3 mil milhões de dólares. Um grande motivo pelo qual a carne bovina argentina é tão deliciosa é porque ela é produzida por pequenos agricultores que criam gado em fazendas familiares. O gado de corte é alimentado com pasto por até 18 meses ou até estar pronto para o abate. O gado de corte está pronto para venda quando atinge um peso de cerca de 950 mil libras. Na fábrica, o gado de corte é processado em diversos tipos de carne bovina, como costela ou lombo. O sabor único da carne bovina argentina vem do músculo, não da gordura. É também a carne bovina importada mais conceituada do mundo, perdendo apenas para a Wagyu no Japão, mas tem um preço mais acessível. Em meio às florestas e pastagens da Rússia Ocidental, os agricultores produzem toneladas de carne bovina de alta qualidade. A Rússia ocupa a 15ª posição entre os principais países produtores de carne bovina do mundo, com uma produção de 1,62 milhão de toneladas em 2023. A Rússia possui um rebanho de gado de corte que fornece uma base sólida para a fábrica, com cerca de 18 milhões de crianças. A Rússia investe pesadamente em tecnologia e infraestrutura para a produção de carne bovina, o que significa que a produção deverá continuar a aumentar nos próximos anos. Em comparação com o Sekunda-Siquai ou outros países, a produção de carne bovina na Rússia é amplamente baseada na pecuária leiteira combinada com raças de corte. Claro, não é tão eficaz quanto a criação de raça pura. Portanto, a indústria de produção de carne bovina neste país está gradualmente mudando para a criação inteiramente de gado de corte. Atualmente, o gado de corte é criado em 66 regiões da Federação Russa. O maior número de bovinos de corte está concentrado no sul do Distrito Federal, respondendo por 35% do total de bovinos de corte do país. A aplicação de tecnologias voltadas à pecuária intensiva e à engorda contribui para promover o crescimento da produção de carne bovina. Quando o gado de corte chega à planta de produção, primeiro é levado para a área de abate. Esta sala marca que o gado se tornará carne fresca. Depois vem a área de processamento. Na linha de processamento, cada trabalhador é responsável por cortar a carne bovina em pequenos cubos para facilitar o empacotamento e conservação.